Olá pessoal, uma boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal Sistema de Ensino Monte Carlo, esse canal feito para você, estudante do ensino público. Hoje mais uma aula para o nosso módulo de Sociologia, onde estamos estudando a formação da sociedade brasileira, as etnias que formaram a sociedade brasileira. Essa é a última aula desse módulo. Nós já vimos a etnia indígena, a etnia africana, que são dois dos três pilares das etnias que formaram a sociedade brasileira, e hoje nós vamos finalizar com os europeus. Os europeus que também são um dos três pilares que contribuíram para a formação da nossa sociedade, né? Então vamos lá, turma. Os europeus estão presentes no território brasileiro desde o início do processo de colonização. Para mais detalhes, dá uma passadinha na nossa playlist de história para uma revisão sobre esse assunto. Além dos portugueses, que foram os nossos colonizadores, grupos de espanhóis, franceses, holandeses vieram também para o Brasil entre os séculos XVI e XIX, sendo que o século XIX eles vieram em menor número. Tá? A influência europeia é muito forte no campo cultural e religioso. A Igreja Católica, que chegou com os portugueses, tem forte presença em todo o território, transformando o Brasil em um dos maiores países católicos do planeta. Na grande maioria das cidades brasileiras, a igreja ocupa uma região central. Frequentemente, o próprio nome da cidade é uma referência à fé católica. Como, por exemplo, São Paulo, São Luís, São Gonçalo, Salvador, só para deixar uns exemplos. A língua portuguesa é o idioma oficial do Brasil, usado por quase todos os brasileiros, com exceção dos falantes da língua indígena. E vale lembrar que o português do Brasil ele incorporou termos indígenas e africanos, o que deu um caráter peculiar à nossa expressão linguística. O que é que isso quer dizer? O português falado em Portugal não é o mesmo português falado aqui no Brasil, por conta dessas peculiaridades, né, da linguística indígena e da linguística africana. A partir do século XIX, novos grupos de europeus começaram a chegar no Brasil. Esses imigrantes fugiam da miséria em que viviam na Europa e, ao mesmo tempo, eram atraídos ou incentivados pela possibilidade de trabalho e uma vida melhor. Principalmente quando o país ingressou no ciclo do café, o que impulsionou a exportação e gerou um ciclo de prosperidade econômica. Para mais detalhes sobre esse período, mais uma vez, nossa playlist de história. Dá uma passadinha lá para ficar por dentro do que foi o ciclo do café. Assim, italianos, espanhóis, alemães e novas levas de portugueses espalharam-se por todo o território nacional, nesse período aqui em específico. No final do século XVIII e início do século XX, grupos vindos de outras regiões do mundo imigraram para o Brasil. Por exemplo, do Oriente Médio vieram sírios e libaneses, e do Extremo Oriente vieram os japoneses. Então, seria correto afirmar que a sociedade, a etnia oriental, né, no caso representada pelos japoneses, ela também faz parte da sociedade brasileira, da formação social brasileira? De certa forma, não. De certa forma, não, porque a cultura japonesa, a cultura oriental, ela não tem o hábito de se misturar. Então, a miscigenação, a mistura que ocorreu entre brasileiros e japoneses é pouca, quase que insignificante. Utilizando o termo insignificante não para ser ofensivo, tá? Já que ultimamente a gente tem que tomar muito cuidado com esse politicamente correto
Mas só para deixar claro que essa miscigenação entre japoneses e alemães e brasileiros, ela quase que não representa um grau de formação social. O que diferente ocorreu entre africanos, indígenas e europeus, principalmente portugueses, que aí sim foi uma mistura bem concentrada, bem homogênea. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil continuou a ser procurado por muitos imigrantes, mas na última década esse movimento se inverteu. Muitos brasileiros têm escolhido sair do país como alternativa para os graves problemas da economia nas últimas décadas. O Brasil passou de país de imigrante para país de emigrante. Os principais destinos dos brasileiros têm sido os Estados Unidos, por ser uma potência mundial, a Europa, por essa familiaridade, principalmente com espanhóis e portugueses, e o Japão, por conta de seus descendentes japoneses aqui. Para fechar, dar uma explicação aqui sobre esses três termos: a emigração, a imigração e a migração, já que eles têm conceitos distintos. Emigração é o movimento de saída da população. Então, quando você sai do seu território de origem para uma outra, então você está emigrando. A imigração é o movimento de chegada. Então, você saiu do seu ponto de origem e você vai para um destino qualquer fora do seu país ou até fora do seu estado. Então, quando a sua chegada é uma imigração, então a sua saída é uma emigração e a sua chegada é uma migração, imigração. E o movimento de chega e a migração é o termo genérico para qualquer deslocamento populacional. Então, emigração é a saída, imigração é a chegada, e esses dois atos é um ato de migração. Tá? Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Dúvidas e sugestões, deixa aí nos comentários. Meu papel aqui como professor consultor é te ajudar. Não se esqueça de acompanhar os conteúdos aqui do canal. Caso você não seja inscrito, torne-se inscrito. É uma forma de você motivar e ajudar ao canal a mostrar ao YouTube a relevância dos nossos conteúdos para a plataforma. Se inscreva caso você não seja inscrito. Compartilhe os conteúdos do canal com seus iguais. Fiquem todos bem e até uma próxima.